Olá! Já parou para pensar como a nossa vida, assim, no dia a dia, é moldada por direitos que a gente às vezes nem percebe? Pois é, Coisas como saúde, educação, o próprio trabalho, tudo isso tem uma base, sabe, bem sólida na nossa Constituição Federal. com certeza. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses direitos. Os sociais, os trabalhistas e os sindicais. Eles estão ali, ó, nos artigos 6º ao 11. É uma conversa essencial para entender o que é cidadão aqui no Brasil. É isso aí. Vamos juntos, então, desvendar essas garantias. A ideia é fazer uma análise bem focada para todo mundo sair daqui entendendo melhor o que a Constituição reserva para nós. E ó, antes da gente começar esse mergulho, um recado rápido. Se você curte esse tipo de análise mais a fundo que ajuda a entender as coisas, considere se inscrever no canal e compartilhar. Ajuda muito a levar essa informação para mais gente. Olhar não só o texto atual, mas como ele foi mudando, sabe? Com as emendas constitucionais, as ECs. Isso mostra como a sociedade vai evoluindo. E a lei acompanha, ou tenta acompanhar. Perfeito? Então, começando pelo artigo 6º. Ele é a base, né, dos direitos sociais. Originalmente, ele já trazia um monte de coisa importante. Educação, saúde, trabalho. Lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Uma lista já bem robusta. Bastante coisa. E o interessante é ver essa lista crescendo. Tipo, a moradia entrou com a EC 26, lá em 2000. Depois veio a alimentação, com a EC 64 de 2010. E o transporte também, né? Mais recente. E isso, o transporte com a EC 90 de 2015. Essa expansão mostra, assim, um entendimento maior de que cidadania exige mais garantias básicas do Estado, né? Faz todo sentido. E mais recentemente ainda teve a EC 114 de 2021, que trouxe a garantia de uma renda básica familiar para os mais vulneráveis. Mas atenção, isso depende de um programa permanente e de lei específica para ser implementado. Entendi. Bom, agora vamos para o artigo 7º. Esse aí é gigante. Detalhe os direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. São muitos incisos. É uma lista longa, mas fundamental. Vamos pegar alguns pontos-chave. Por exemplo, a proteção contra demissão arbitrária está lá no inciso I. Só que, olha que curioso, ela ainda depende de uma lei complementar para funcionar na prática. Ah, então não está valendo 100% ainda. Precisa dessa lei extra. Precisa dessa lei para detalhar como vai ser. Mas temos outras coisas bem concretas. O seguro-desemprego, claro, para caso de desemprego involuntário, né? Está no inciso I. E o FGTS, o Fundo de Garantia, no inciso 3. Clássicos. E sobre grana, salário. E tem a irredutibilidade do salário, no inciso 6º. O salário não pode ser reduzido, salvo se tiver uma convenção ou acordo coletivo permitindo. Essa flexibilização via negociação é um ponto bem relevante. E, claro, o 13º salário, no inciso 8. Essencial. E a jornada de trabalho, os descansos, como fica? Então, a regra geral é 8 horas por dia e 44 por semana, tá? No inciso 13. Mas, de novo, a negociação entra em jogo. Pode ter compensação de horário ou redução da jornada, se tiver acordo ou convenção coletiva. Entendi. Para quem trabalha em turno ininterrupto, aqueles que ficam revezando, a jornada é menor, 6 horas. E isso está no inciso 14. Mas, adivinha? Salvo negociação coletiva. A negociação aparece bastante aí. Muito! E as horas extras? Têm que ser pagas com no mínimo 50% a mais que a hora normal, inciso 16. E as férias anuais têm que ter um adicional de pelo menos um terço do salário, inciso 17. E as licenças? Maternidade, paternidade. Sim, proteções super importantes. A licença gestante é de 120 dias, garantida pelo inciso 18. Já a licença paternidade, inciso 19, existe, mas a duração e as regras ficam nos termos da lei. Certo. Tem também o aviso prévio, no inciso 21, tem que ser proporcional ao tempo de serviço, mas com um mínimo de 30 dias. E um direito para as famílias: assistência gratuita para os filhos em creches e pré-escolas até os 5 anos de idade. Isso está no inciso 25, atualizado pela EC 53 de 2006. Muita coisa mesmo. E sobre entrar na justiça para cobrar direitos? Tem prazo? Em 5 anos, durante o contrato de trabalho, para reclamar seus direitos.
E depois que o contrato acaba, ele tem até 2 anos para entrar com a ação, mas só pode cobrar os últimos 5 anos. Ah, entendi a lógica. E isso vale para todo mundo. Vale para trabalhador urbano e rural. Isso foi unificado pela EC 28 lá de 2000. Antes era diferente. E claro, proteção ao menor de idade, né? Inciso 33. Proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menor de 18 e qualquer trabalho para menor de 16. Mas tem exceção, né? O aprendiz. Exato. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Essa mudança veio com a EC 20 de 1998. E não podemos esquecer, né, da Emenda Constitucional 72 de 2013. Foi um marco para os trabalhadores domésticos, estendeu muitos desses direitos para eles. Corrigiu uma desigualdade histórica. Fundamental mencionar isso. Além desses direitos individuais, a Constituição protege também a organização coletiva, né? Aí a gente entra no artigo 8º. A liberdade sindical. Isso. O artigo garante a livre associação profissional ou sindical. Ninguém precisa de autorização do governo para criar um sindicato, tá no inciso 1. Só precisa fazer o registro no órgão competente. Mas tem aquela regra de um sindicato por base, né? Tem sim, é a unicidade sindical, no inciso 2. É proibido ter mais de uma organização sindical representando a mesma categoria na mesma base territorial, e essa base tem que ser, no mínimo, a área de um município. Entendi. Outro ponto. A participação do sindicato nas negociações coletivas é obrigatória, inciso 6. E tem a estabilidade do dirigente sindical no inciso 8. Quem é eleito para a diretoria não pode ser demitido desde o registro da candidatura até 1 ano depois de terminar o mandato. A não ser que cometa falta grave, né? Exatamente, salvo se cometer falta grave, que tem que ser apurada conforme a lei. E o direito de greve? Um instrumento de luta importante. Com certeza. Está garantido no artigo 9º. São os próprios trabalhadores que decidem a hora de fazer greve e por quais interesses lutar. Mas tem limites. Tem. A própria Constituição diz que a lei vai definir quais são os serviços ou atividades essenciais e como garantir as necessidades que não podem parar da comunidade. Isso está no parágrafo 1º. E quem abusa do direito de greve pode ser punido segundo o parágrafo 2º. Ou seja, é um direito garantido, mas não é absoluto. Certo, tem responsabilidades. 10 e 11 falam de participação. O 10 garante que trabalhadores e empregadores participem de órgãos públicos onde os seus interesses são discutidos. E o 11 diz que empresas com mais de 200 empregados têm que ter um representante eleito pelos trabalhadores para facilitar o diálogo direto com a empresa. Ufa, foi uma viagem, hein? Passamos pelos direitos sociais básicos lá no artigo 6º, destrinchamos a lista enorme de direitos do trabalhador no artigo 7º, com regras, prazos, exceções importantes. Vimos as garantias de organização coletiva e de greve nos artigos 8 e 9. E fechamos com a participação nos artigos 10 e 11. É muita coisa que a Constituição assegura. É fundamental lembrar que a Constituição dá o caminho, as garantias mínimas, sabe? Muitos detalhes vêm depois, em leis específicas ou nas negociações coletivas. E as próprias emendas mostram isso. Esses direitos não são pedra, eles mudam, eles respiram com a sociedade. Fica então a reflexão, né? Será que, na prática, no dia a dia das empresas, da sociedade, a gente vê esses direitos funcionando como a Constituição imaginou? Quão perto ou longe a gente está desse ideal? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, pessoal, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as coisas, tenha sido útil para entender um pouco mais da nossa Constituição. É isso, a gente se encontra na próxima. Valeu, até mais.